Bom, continuando então o nosso artigo 11 do Código de Ética. Dando sequência no inciso 6 do artigo 11. Lá fala que constitui infração ética você, como dentista, abandonar paciente, salvo motivo justificável, circunstância que serão conciliados honorários e que deverá ser informado ao paciente ou ao seu responsável legal a necessidade da continuidade de tratamento. Esse inciso aqui, ele lembra um pouquinho aquele outro que nós já comentamos, né? Então ele fala aqui que você não pode abandonar o paciente, ou seja, simplesmente deixar o paciente, salvo motivo justificável. O que é motivo justificável? Aí é questão de você ter bom senso, né? Se você, por exemplo, vai embora da cidade, é um motivo justificável. Você pode abandonar o paciente. A questão é que, no meu ponto de vista, esse abandonar o paciente aqui está mal colocado. Quando ele fala que abandonar o paciente, não é você deixar o paciente totalmente desassistido. Creio eu que a ideia aqui é exatamente você deixar de atender o paciente nessas circunstâncias. Porque ele continua aqui dizendo o seguinte, que você não pode abandonar o paciente, salvo motivo justificável. E neste caso que você tiver um bom motivo, você deve conciliar o honorário com o paciente, ou seja, ver o que ele já pagou, o que ele não pagou e vocês chegarem a um acordo para ver de que forma será conciliado o valor do seu tratamento que você não poderá concluir por algum motivo. Então, por exemplo, se você vai mudar de cidade, é um motivo justificável. Se você adoeceu, vai ficar, por exemplo, 3 meses sem poder atender, é um motivo justificável. O momento que nós estamos passando agora da pandemia, que muitos consultórios não podem sequer abrir e o paciente, sei lá, por algum motivo ele precisa finalizar aquele procedimento e você, para resguardar a sua saúde como profissional, da sua família, você resolve então não atender esse paciente, seria um motivo justificável. Enfim, quando ele deixa aqui escrito salvo motivo justificável e não especifica quais motivos são esses, é exatamente para você ter sempre o bom senso. Isto é, analisa a situação e se realmente você não puder dar sequência ao tratamento desse paciente, aí sim você vai negociar o honorário, informar ao paciente ou ao responsável legal, se ele for um paciente incapaz, menor de idade, que ele precisa dar continuidade a esse tratamento, indica para ele outro profissional para que então ele possa finalizar o seu procedimento, correto? Inciso 7. Constitui infração ética deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião dentista em condição de fazer. Esse aqui é um dispositivo muito importante, só que ele é pouco aplicado na prática por um motivo muito simples. Ele fala aqui que só vai ser infração ética se você deixar de atender um paciente que procure você de forma urgente, se na cidade, no local que você vive, não houver outro dentista. É muito pouco provável que você more em um local que você seja o único dentista. Mas vamos supor que na cidade X só exista um dentista e esse dentista é você. Se um paciente procurar você por motivo de urgência, como fala aqui o inciso 7, você não pode deixar de atender esse paciente. Porque não existe outro profissional para atender esse paciente, é só você. Então, se você deixar de atender esse paciente quando na sua localidade não houver outro profissional, você comete infração ética. Logicamente, se esse paciente chegar ao seu consultório, neste caso, querendo fazer um clareamento, isso não é urgência. Se ele chega em você querendo fazer um implante, isso também não é urgência. Agora, se ele chega ao seu consultório porque ele está com dor de dente, porque ele está com abscesso, com o rosto inchado, aí sim é urgência. Então você precisa atender aquele paciente. Você não pode deixar de atender. E você, como dentista, compete a você realizar esses procedimentos, certo? Inciso 8. Constitui infração ética desrespeitar ou permitir que seja desrespeitado o paciente. É uma situação muito lógica, ele não precisaria estar aqui no Código de Ética. Lógico que você não pode desrespeitar o seu paciente e muito menos permitir que o outro desrespeite. Quem seria esse outro? Pode ser a sua recepcionista, pode ser a sua auxiliar, pode ser o seu técnico de saúde bucal, enfim,
qualquer outra pessoa, permitir que terceiros desrespeitem o seu paciente. Se você for omisso, se você permitir, você também comete infração ética. Inciso 9. Constitui infração ética adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica. Muito claro esse dispositivo. Você, como dentista, embora tenha liberdade de convicção, já conversamos sobre isso e mencionamos ainda hoje esse mesmo dispositivo, você é livre para diagnosticar, propor e executar tratamento. Porém, você é obrigado a seguir o que está escrito e definido na literatura científica odontológica. Ou seja, você não pode usar técnicas, não pode usar materiais que não tenham comprovação científica. O que é uma técnica ou material que tenha comprovação científica? É uma técnica ou material que já passou por toda a sua fase de estudo, já foi estudado em seres humanos, em animais, e se concluiu que aquela técnica e material é eficaz. A partir desse momento, você pode usar aquela técnica. E como você faz para saber se aquela técnica e material já está comprovado cientificamente? Aí, galera, é o que nós já comentamos. É obrigação nossa, é dever nossa como dentista, nos mantermos atualizados. Seja através de especialização, seja através de aperfeiçoamento, atualização, congressos, jornadas, assinar revistas científicas. Tudo isso vai lhe dar um embasamento técnico e científico para você se manter atualizado. Aí nós podemos conjugar tanto esse dispositivo quanto aquele nosso dever que nós comentamos em aulas passadas. Correto? Inciso 10. Constitui infração ética iniciar qualquer tratamento ou procedimento odontológico sem o consentimento prévio do seu paciente. Esse dispositivo é a questão de você ser obrigado a colher do paciente o consentimento daquele tratamento. Nós também vamos conversar muito sobre isso nas aulas de responsabilidade civil. Mas do ponto de vista ético, o que isso quer dizer? Que você não pode começar qualquer tipo de tratamento sem o paciente antes autorizar, sem ele consentir. Ou seja, lembra que nós conversamos agora há pouco que você deve explicar para o paciente alternativas, custos, benefícios? No momento que você explica isso para o paciente vai estar ciente do tratamento para o qual ele tem que submeter. A partir do momento que ele está ciente, ele vai dizer se concorda ou não concorda e se quer fazer ou se não quer fazer. É direito do paciente. Nós temos que respeitar a autonomia do nosso paciente. Mas para que ele possa ter seu direito de autonomia respeitado, é como nós conversamos. Ele precisa estar perfeitamente ciente e conhecedor daquele tratamento. E você deve, como cirurgião dentista, colher esse consentimento. E como você vai fazer isso? Existe um documento que nós não vamos entrar nele agora, que não é o momento, chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Que documento é esse? Este documento é um dos mais importantes que deve estar no seu prontuário. É nesse documento que o paciente vai assinar consentido com o tratamento que você propôs. Então, do ponto de vista ético, que é a nossa aula no momento, você deve colher esse consentimento do paciente. Não comece, não inicie nenhum procedimento sem a autorização expressa do paciente, certo? Só que no final do mesmo inciso, no inciso 10, ele dá uma exceção para você, que você não precisa colher a autorização do paciente antes do tratamento, exatamente naqueles casos de urgência ou emergência. Por questão lógica, se alguém está necessitando de um tratamento de urgência ou emergência, no nosso caso da odontologia, provavelmente é porque ele está com muita dor, né? Está com uma situação ali que não permite a ele ficar lendo um documento, ficar escutando você explicar do que aquilo se trata, os riscos, os benefícios. Não, ele precisa de tratamento para ontem, é urgente, ele está com dor, ele está precisando realizar aquele procedimento. Nesses casos,
você pode iniciar o tratamento sem autorização do paciente, porque teoricamente, galera, se o paciente foi até você, automaticamente ele está autorizando que você remova aquela dor do paciente. Só que preste atenção para um detalhe. Quando ele fala, exceto nos casos de urgência ou emergência, você vai se restringir àquele procedimento. Você não vai aproveitar o fato de estar realizando aquela urgência e realizar outros procedimentos que não sejam urgentes. Cuidado com isso. A exceção aqui é apenas para aquele procedimento de urgência. Depois que passar esse momento, se o paciente quiser realizar os outros procedimentos, ele vai lhe procurar novamente. Aí sim você vai seguir os parâmetros que nós já conversamos. Explicar tratamento, custo, benefício, malefício, e se ele quiser, ele vai consentir e realizar o tratamento com você. Inciso 11 é infração ética, delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou atribuição exclusiva do dentista. Também é uma situação muito comum de ocorrer, quando em clínicas que têm um fluxo muito grande de paciente, o dentista, para agilizar, para apressar o seu tratamento, o que ele faz? Ele delega atividade de competência sua para técnicos e auxiliares. Isso não pode, isso é vedado, isso constitui infração ética. Como nós já comentamos, embora não tenham tido aula sobre isso, existe uma lei que discrimina especificamente quais são as atribuições tanto do técnico em saúde bucal quanto do auxiliar em saúde bucal. Se você delegar a estes profissionais qualquer procedimento que não está elencado nessa lei, você cai exatamente nesse inciso. Delegar serviços, procedimentos que não são da competência desses profissionais. Então, tenham muito cuidado com isso, correto? Não deleguem para esses profissionais procedimentos que é da sua competência como cirurgião dentista. Isso é muito comum de ser verificado em tratamentos ortodônticos, naquelas clínicas que têm um alto fluxo de paciente, onde infelizmente, quem realiza a troca do fio, a troca dos elastiques, são esses profissionais auxiliares. Não pode. Essas atribuições não estão previstas na lei desses profissionais. Inciso 12 do artigo 11. Constitui também infração ética opor-se a prestar esclarecimentos ou fornecer relatórios sobre diagnóstico e terapêuticas realizadas no paciente, quando solicitados pelo mesmo por seu representante nas formas previstas em lei. Se você está realizando um procedimento qualquer no seu paciente, um tratamento qualquer, e por algum motivo que não vem ao caso aqui, porque o Código de Ética não especifica, é direito do paciente exigir de você um relatório sobre o tratamento dele. É direito do paciente exigir de você um relatório sobre a fase do tratamento, sobre o que foi feito, de que forma aquele tratamento está andando. Você não pode se opor a isso, porque é um direito do paciente. O que você realiza no paciente é direito do paciente saber o que está sendo feito. Não importa o motivo que ele quer. O Código de Ética deixa muito claro que é infração ética você se opor a prestar esclarecimento ou fornecer relatório. Ele não diz para qual motivo, certo? Inciso 13. Constitui infração ética executar procedimentos como técnico em prótese dentária, como técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese, além daqueles discriminados na lei. É o que nós comentamos. Se você, profissional, técnico, auxiliar, fizer algum procedimento que não está na lei que regula a sua profissão, você também comete infração ética. E para finalizar este artigo, inciso 14, constitui infração ética propor ou executar tratamento fora do âmbito da odontologia. Isso aqui é muito comum na discussão sobre se dentista tem ou não competência para realizar a harmonização orofacial, a aplicação de toxina, enfim. Você, como dentista, só pode realizar tratamento se estiver dentro da nossa área de atuação. Só pode prescrever medicamentos se estiver dentro da nossa área de atuação. Se você assim não fizer, você também cometerá infração ética.